Boa noite para você. Chegamos a mais um dia da nossa semana aí, os sete últimos dias de Jesus. E hoje nós vamos ler aí o capítulo 26 do Evangelho de Mateus, né? Capítulo 26. Mas demora, nós vamos ler aqui minha versão que eu estou usando nesse momento, nova tradução na linguagem de hoje. Você poderá usar a sua tradução, você vai entender aí tudo que for dito, tudo que for falado aqui. Mateus capítulo 26. Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: Não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão o leproso. E então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: Que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: Por que vocês estão aborrecendo essa mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. Ele disse: Quanto vocês me pagam para eu lhe entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Ele disse: Vão até a cidade, procurem certo homem e digam: O mestre manda dizer, a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade, um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes. E um por um começaram a perguntar: O Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como diz as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor que ele nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é você mesmo. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: Peguem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: Bebam todos vocês, porque isso é meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor, foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: Essa noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras dizem: Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: Eu nunca abandonaria o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: Eu afirmo a você que isso é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus foi com os discípulos para o lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: A tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: Meu pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir.
Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: Meu Pai, se esse caso de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos maus. Levantem-se e vamos embora, vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles o sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor, e o beijou. Jesus respondeu: Amigo, o que vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha dele. Aí Jesus disse: Guarda a sua espada, pois quem usa uma espada será morto pela espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Depois disse Jesus para aquela gente: Vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou, sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus a fim de o condenar à morte, mas não puderam encontrar nada contra ele. Embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele, afinal 2 homens se apresentaram e disseram: Este homem afirmou: Eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: Você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: Em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: Você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: Ele blasfemou. Não precisamos de mais testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo essa blasfêmia contra Deus. Então o que resolvem? Ele respondeu: Ele é culpado e deve morrer. Em seguida cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: Ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. Pedro estava sentado lá fora no pátio. Quando uma das empregadas chegou perto dele, disse: Você também estava com Jesus da Galileia? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei do que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio, outra empregada o viu e disse às pessoas que estavam ali: Ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: Juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: O seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Então Pedro disse: Juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Muito bem. Esse é o capítulo 26 de Mateus. Nós temos algumas coisas para nós falarmos sobre esse capítulo. E algumas curiosidades que talvez você nunca ouviu falar e que agora você vai saber. Para começar aqui, o verso 2 fala assim, que Jesus fala assim, ó: Vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa. Muito bem, isso aqui ocorreu na quinta-feira, tá? Isso ocorreu na quinta-feira, tá? Na quinta-feira à tarde, que Jesus teve essa conversa com os discípulos. E ele falou com os discípulos arrumar uma casa, né, onde seria celebrada a Páscoa. Ele ia celebrar a Páscoa com os seus discípulos, tá? O que era a Páscoa? Não é nada de chocolate, não é coelhinho, tá? Coelhinho que bota ovo, tinha nada disso, tá? Não era isso que era a Páscoa. Não era isso que era a Páscoa. A Páscoa
era um cordeiro imolado. Aqui no caso, nessa celebração que Jesus fez, não teve o cordeiro, e vocês vão saber por que não teve. Mas a Páscoa era a imolação do cordeiro. Vocês podem ver onde começou essa comemoração. Foi em Êxodo, o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 12. O que aconteceu lá em Êxodo capítulo 12? O povo de Israel estava saindo do Egito e as pragas estavam caindo. E aí, entre a 9ª e a 10ª praga, foi instituída a festa da Páscoa. A 10ª praga era a morte dos primogênitos. Então, todos os primogênitos dos egípcios iriam morrer, todos aqueles que não passassem o sangue do cordeiro na vega da porta. O sangue do cordeiro ele era tirado justamente na celebração da Páscoa. Por quê? O cordeiro era morto, e eles comiam o cordeiro, e o sangue eles passavam na vega da porta. Esse sangue impediu que o anjo da morte, que passou pelo Egito, entrasse nas casas onde tinha esse sangue. Então a Páscoa era a morte do cordeiro. Era a morte do cordeiro. O cordeiro morria para resgatar os primogênitos dos judeus, para que eles não morressem junto com os primogênitos dos egípcios. Então a Páscoa, gente, não é a ressurreição de Jesus. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso na Bíblia, tá? Isso é uma tradição de se falar que a Páscoa é a ressurreição de Jesus. Não, a Páscoa é a morte de Jesus. A Páscoa é a morte do Cordeiro. Vocês podem ler lá em Êxodo capítulo 12, a instituição da Páscoa. A Páscoa é a morte do Cordeiro. E aqui, nós vemos Jesus falando assim, daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa. Faz a conta. Jesus falou isso na quinta-feira. Ele falou daqui a 2 dias. Sexta, sábado. Tá? Naquele ano, a festa da Páscoa, ela caiu exatamente no sábado. Era um grande sábado. Porque além de ser um sábado semanal, que era o descanso religioso bíblico, também caiu o sábado anual da Páscoa. Então, na quinta-feira, Jesus falou assim, daqui a 2 dias. Tá? E o que era a Páscoa? Era a morte do Cordeiro. Ok? Então Jesus falou, vocês vão celebrar, eu vou celebrar a Páscoa com vocês. Ok? Não vai ter cordeiro. Por que não vai ter cordeiro? Porque eu sou o cordeiro. Não foi o que João falou no capítulo 1, verso 29? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Para quem é católico, que vê a missa, toda missa tem essa frase. Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma frase que foi dita por João Batista em João capítulo 1, verso 29. O cordeiro de Deus era o próprio Jesus. É por isso que nessa festa da Páscoa que ele comemorou com os seus discípulos, que hoje é chamado de Santa Ceia, não tinha cordeiro. Porque o cordeiro era ele mesmo. E é por isso que lá mais pra frente ele fala assim, comam da minha carne. Ele não está falando para a gente ser canibal e comer da carne de Jesus. Não é isso. É porque Jesus era prefiguradamente o Cordeiro Pascal. E o Cordeiro Pascal, quando ele era imolado, eles comiam da carne dele. Então nós vemos aqui que Jesus, figurativamente, fala assim, comam da minha carne. Na verdade, para comer a carne do Cordeiro. Tá? Uma outra coisa. O ato de comer a carne e beber o sangue é tomar a natureza de Jesus que não tinha pecado. Porque Jesus nunca pecou. Então, com isso, ao tomar a natureza de Jesus, né, nós fazemos o quê? Nós trocamos de natureza. Nós pegamos a natureza inocente de Jesus e passamos o pecado para ele. Para que ele pudesse levar isso para a cruz do Calvário. Tá? Então, aqui nós vemos o seguinte, que Jesus comemoraria a Páscoa com os seus discípulos. Só que olha para você ver que coisa interessante. A Páscoa, na verdade, ela era comemorada de véspera. Era sempre no dia anterior. E não no dia exato. Tá? Por exemplo, quando o cordeiro foi imolado, lá em Êxodo capítulo 12, eles mataram o cordeiro ao crepúsculo da tarde. No pôr do sol, eles mataram o cordeiro. E o anjo da morte passou de noite, à meia-noite. Certo? Jesus comemorou a Páscoa na quinta-feira à noite. Que eu não sei se vocês já sabem, biblicamente, a quinta-feira à noite já é sexta. Porque a Bíblia ensina
que o dia não muda à meia-noite. Essa convenção de falar que o dia muda à meia-noite é uma convenção puramente humana. Não é uma convenção bíblica. Biblicamente, o dia sempre passa de uma tarde a outra tarde, ou seja, de um crepúsculo a outro. Isso está em Levítico capítulo 23, verso 32. Então, quando Jesus falou assim na quinta-feira, daqui a 2 dias, se você contar quinta, você vai contar sexta e sábado. Sábado seria a Páscoa. Só que na quinta-feira ainda não era o dia da Páscoa, não era a véspera da Páscoa, mas a quinta-feira à noite já era a sexta-feira. Já era a sexta-feira. Tá? Então o dia ele troca no pôr do sol. E se você tem dúvida disso, olha só. O Papa João Paulo II, no ano de 1998, ele fez uma carta que se chama Dies Domini. Tá? É uma carta que fala sobre a santificação do domingo. Eu não vou entrar nesse pormenor, eu só quero comentar uma coisa. Lá ele fala que o domingo tem que ser guardado do pôr do sol de sábado ao pôr do sol de domingo. Busca na internet, Carta Apostólica Dies Domini, e leia para você ver que ele fala isso lá. E se você reparar, todo sábado à noite tem missa nas igrejas católicas. Por quê? Porque já é o domingo, que é o dia que eles dizem que é o dia do Senhor. Biblicamente é o sábado, mas eles falam que é o domingo. Mas eles já guardam o domingo a partir do pôr do sol de sábado. Então, quando Jesus comemorou a Páscoa na quinta-feira à noite, ele fez exatamente como a Bíblia ordena. A Páscoa era comemorada na véspera, sempre um dia antes do dia mesmo. E a Páscoa naquele dia cairia no sábado. Ou seja, o pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Então, no pôr do sol de quinta-feira já era sexta. Então, ele comemorou a Páscoa junto dos seus discípulos. E olha para você ver, horas mais tarde, ele morreu quase no crepúsculo da sexta-feira. O Cordeiro de Deus, que é Jesus, também morreu de véspera. Ele foi crucificado às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde. Ele morreu às 3 da tarde da sexta-feira, véspera da Páscoa. Entendeu? Então o Cordeiro, a Páscoa simbolizava a morte do Cordeiro. Não tem nada de coelhinho e também não significa a ressurreição. A ressurreição, na profecia, nas festas, ela era simbolizada pela festa das primícias e não pela festa da Páscoa. A festa das primícias é a festa que vinha imediatamente após a Páscoa. É o que vem imediatamente após a morte de Jesus, é o quê? A ressurreição dele. Então as primícias simbolizavam a Páscoa. As primícias simbolizavam a ressurreição de Jesus. E para vocês verem, nós vamos ver amanhã, no capítulo 27, vocês vão ver que Jesus não ressuscitou sozinho. Ele ressuscitou com algumas pessoas, que eram chamadas as primícias, os primeiros a ressuscitar. Os primeiros a ressuscitar com base na salvação. Esses aí ressuscitaram para nunca mais morrer. Nós vamos ler isso amanhã, tá? Mas aqui apenas uma curiosidade para vocês. A Páscoa, na verdade, é a morte de Jesus e não a ressurreição. Não existe na Bíblia nenhum texto que fala que a Páscoa é a ressurreição. Pelo contrário, fala que a Páscoa, na verdade, é a morte de Jesus. Tá? E eu posso aqui, vou sair desse texto aqui, e vou falar um texto apenas para vocês verem. Existem vários, mas eu vou falar um texto de vocês. Olha só. 1 Coríntios 5:7. 1 Coríntios 5:7. Fala assim: porque a nossa festa da Páscoa está pronta agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então, tá vendo? Cordeiro, Páscoa. Tá? Então a festa da Páscoa é a morte de Jesus. A ressurreição de Jesus era comemorada por uma festa chamada primícias. Tá? Para você saber sobre as festas, basta você ler Levítico capítulo 23. Fala todas as festas de Israel. Essas festas todas prefiguravam de alguma forma o ministério de Jesus. Mas nós vamos permanecer aqui no texto de Mateus 26. E aqui nós temos um comentário de Jesus em Betânia, onde ele é ungido por uma mulher. Essa mulher joga um perfume. Alguns textos, alguns evangelhos falam que ela jogou no pé. Outros falam que jogou na cabeça. E aqui fala assim que os discípulos começaram a zoar, falando assim que estava desperdiçando. Tá?
Aqui fala os discípulos, mas há um texto que está em João, no capítulo 12, fala que na verdade foi um discípulo só que falou isso, Judas. Judas. O primeiro pecado de Judas não foi trair Jesus, ele já pecava direto e ele nunca se arrependeu das coisas que ele fazia. E em João, no capítulo 12, fala que ele é que falou isso. Lá fala assim, Judas Iscariotes, o discípulo, tá? João capítulo 12, verso 4 a 6. Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse, esse perfume vale mais de 300 moedas de prata, porque não foi vendido o dinheiro e dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Ou seja, era ladrão. Ele, seguindo Jesus, ele era um ladrão. Ele não deixou de ser ladrão. E ele roubava o pouco dinheiro, a pouca oferta que Jesus ganhava para se sustentar, ele roubava. É ele que falou isso aí. Ele estava de olho no dinheiro. Ele queria, na verdade, que a mulher botasse o dinheiro na bolsa para ele pegar. Tá vendo? Olha que coisa mais absurda. E aqui Jesus fala que essa mulher, que todo que for contado sempre vai se lembrar dela. Toda vez que for contado o evangelho vai se lembrar dela. E é o que acontece. Sempre é lembrado esse caso dessa mulher que derrama ali o perfume nos pés de Jesus. Alguns acreditam que essa mulher era a própria Maria Madalena. Tá? Alguns acreditam que era ela. Né? O texto vai para agora, Judas trai Jesus. Judas procura os sacerdotes e oferece Jesus por 30 dinheiros de prata. Né? 30 moedas de prata. No verso 17 já começa a falar da Páscoa. Jesus comemorando a Páscoa com os discípulos. E aqui também eu já comentei que Jesus, ele falou o quê? Ele fala, os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Ou seja, ele queria comemorar a Páscoa com os discípulos, né? Antes que ele morresse, que ele fosse imolado como o cordeiro que ele era. E ali ele fala que um deles iria trair, e ele fala mais, que todo mundo ia deixar ele sozinho. E foi realmente o que aconteceu. Quando Jesus foi preso no jardim de Getsêmani, ele ficou sozinho. Ninguém ficou com ele. Ninguém. Judas o traiu, Pedro negou, e os outros 10 saíram todos correndo e ele ficou sozinho. Aí a ceia também eu já comentei, né? A questão do comer a carne e beber o sangue. E aqui Jesus avisa Pedro, né? Que ele vai ficar sozinho, todos vão fugir e ele vai ficar sozinho. E aí Pedro fala assim, eu não vou negar o Senhor não. E aí o que Jesus fala? Antes do galo cantar, você vai me negar. Pedro era cheio de justiça própria. Ele achava que ele conseguia vencer o eu dele sem a ajuda de Jesus. E Jesus falou, claro, você vai me negar. E ele não acreditou. E foi o que aconteceu. Ele negou Jesus na cara dura. Infelizmente, é o que acontece conosco quando nós achamos que nós faremos as coisas para Deus por nossa própria força. Nós não conseguimos. Ninguém consegue agradar a Deus. Ninguém consegue agradar a Deus se Deus não ajudar. Se Jesus não estiver no coração da pessoa, é impossível que a pessoa obedeça a Deus. É impossível. A gente só obedece a Deus se Cristo estiver no nosso coração. Caso contrário, a gente não obedece, a gente não vai fazer, não fazemos o que Deus quer. É impossível nós agradarmos a Deus se nós não tivermos a ajuda dele para fazer isso. E aqui Pedro negou Jesus e a gente já sabe o que aconteceu. Jesus no Getsêmani, ele vai orar. Olha só, olha a cronologia das coisas. Jesus manda procurar um lugar para fazer a Páscoa na parte da tarde da quinta-feira. À noite, na quinta-feira, ele comemora a Páscoa. E à noite e madrugada, ele vai para o Getsêmani orar. É por isso que os discípulos aqui falam assim, que os discípulos estavam com sono. Tá? Aqui no verso, o verso 40. Então voltou e encontrou os 6 discípulos dormindo. Né? Então, ou seja, por que ele estava dormindo? Lá o verso 43, ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Por quê? Porque era de madrugada. Eles estavam ali muito sono, porque era de madrugada. E é por isso que eles estavam com sono. Porque você pode pensar assim, por que eles estavam com sono de dia, de noite? Não, era madrugada. Alta madrugada. Jesus nem dormiu naquela noite. Nem dormiu naquela noite. E aí,
alta madrugada, eis que chega Judas com aqueles soldados para prender Jesus. Eu queria comentar uma outra coisa. Aqui está falando que Jesus orou, né? E ele aqui fala que ele sentiu uma aflição muito grande. A tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Gente, aqui, outros evangelhos falam que Jesus, a tristeza foi tão grande que ele suou gotas de sangue. Deixa eu achar aqui o texto. Deixa eu ver se tem um texto aqui. Eu acho que é João capítulo 12. Em João capítulo 12, deixa eu achar aqui. Ele sentiu uma tristeza tão grande que ele começou a suar gotas de sangue. Por que aconteceu isso? Porque Jesus entrou num estado depressivo. Isso é para aquelas pessoas que acham que depressão, que o cristão não tem depressão. O cristão tem depressão, sim. O próprio Jesus entrou num estado depressivo lá no Getsemane. Por que ele entrou nesse estado depressivo? Porque a culpa que caiu sobre ele é muito grande. O pecado da humanidade estava totalmente sobre ele. Igual diz Isaías 53. O pecado foi colocado completamente sobre ele. Lembra que ele comemorou a Páscoa? Lembra que ele comemorou a Páscoa? A partir daquele momento, todo o pecado do mundo caiu sobre ele. E a partir dali, ele estava com o pecado todinho em cima dele. Ele se tornou o maldito de Deus. Tornou o maldito de Deus. E aqui Jesus, deixa eu achar aqui o texto que eu falei com vocês. Deixa eu achar aqui o texto em que ele sua gotas de sangue. Deixa eu achar aqui, ó. Não estou achando aqui, mas eu posso procurar. Eu volto aqui e vou falar com vocês. Mas Jesus suou gotas de sangue. Deixa eu voltar aqui no texto lá que nós estávamos olhando. 26. Deixa eu ver que se é Lucas que fala sobre esse episódio de Jesus suar gotas de sangue. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Lucas 22, verso 44. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda, e o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Jesus entrou num estado depressivo tão grande que ele ficou completamente ali à mercê, né, dos pecados da humanidade. Aqui em Lucas fala que um anjo foi lá auxiliar ele, já que os discípulos estavam todos dormindo. Ele ficou sozinho ali, diante daquela situação horrível. Mas ele venceu, e ele se levantou, e ele, por mim e por você, não desistiu. Ele preferiu enfrentar a cruz do Calvário. Eu falei com vocês que Jesus era o maldito de Deus. Há uma profecia no Antigo Testamento sobre Jesus, que é aquela questão da serpente. Aconteceu um caso lá no Antigo Testamento, onde serpentes abrasadoras iam para o povo, iam mordendo o povo. E aí Deus manda Moisés fazer uma serpente e colocar sobre uma haste, e todo que olhasse para aquela serpente iria sarar. Tem gente que acha que ali Deus está incitando o povo a fazer idolatria. Não. Aquela serpente simbolizava Jesus. Aquela serpente simbolizava Jesus. No Evangelho de João fala assim, do modo que Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem será levantado. Então era uma profecia a respeito de Jesus. Agora, por que uma serpente? Não podia ser um cordeiro? Não podia ser um cabrito? Por que tinha que ser uma serpente? Porque Jesus, na verdade, voltou ao tempo do Éden, ao originador do pecado, que era a serpente. Então Jesus ele se tornou o próprio pecado personificado. Por ele pegar todo o pecado da humanidade, ele figurativamente virou a própria serpente. Ele virou o pecado. O pecado foi colocado sobre ele. E ele virou ali o maldito. Porque a serpente, ela era maldita. Lembra qual foi a punição que Deus deu para a serpente? Maldita tu és. Você é maldita.
Então Jesus ali virou a própria maldição de Deus. É por isso que Deus usa a simbologia da serpente sobre a haste. É o próprio Jesus. E para nós, eu vou ler para você esse texto, tá? Porque eu não gosto de falar as coisas sem mostrar, né? A serpente. Nós podemos ler aqui, ó, no Evangelho de João. Deixa eu achar o texto aqui, que eu já vou falar com vocês. João, capítulo 2. Aqui, ó. Mentira, João, capítulo 3, no verso 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então aqui a serpente é uma figura de Jesus. E Deus usou a serpente para mostrar que era o quê? Que era uma coisa maldita. Jesus se tornou maldito por causa dos pecados da humanidade, por causa do meu e do seu pecado. Então Jesus venceu. Jesus venceu no Getsemane. E aí o que acontece? Ele é levado preso. E lá ele é preso e ele é também torturado. E aqui acontece uma coisa interessante que eu queria falar com vocês. Como os evangelhos se completam. Porque muitas vezes você lê uma coisa e você não entende. Olha só. Lá quando ele estava diante dos sacerdotes. Diante dos sacerdotes, você pode ler aí, ó. Verso 67. Mateus 26, 67. Em seguida cuspiram no rosto de Jesus e deram profetadas dele e lhe batiam nele e diziam: Ei, Messias, adivinha para nós quem foi que te bateu? Por que eles falam isso? Será que Jesus não estava vendo quem estava batendo nele? Jesus estava com os olhos vendados. E apesar do evangelho de Mateus não dizer isso, outros evangelhos falam que ele estava com os olhos vendados. Nós vamos ler aqui, quer ver? Olha só. Lucas, no capítulo 22, verso 63 e 65. Os homens que estavam guardando Jesus zombaram dele e batiam nele. Taparam os olhos dele e perguntavam: quem foi que bateu em você? Adivinhe. E diziam muitas coisas para o insultar. Então, ou seja, o que estava acontecendo? Jesus estava com os olhos vendados. O evangelho de Mateus não fala, mas o evangelho de Lucas fala que ele estava com os olhos vendados. É por isso que eles batiam nele e falavam: adivinha quem é que te bateu? Então Jesus já estava padecendo pelos pecados da humanidade. E por último, nós temos Jesus sendo negado por Pedro. Pedro negou Jesus. Né? Mas o interessante de Pedro é que Pedro, ao final, quando ele viu que ele negou Jesus, a Bíblia fala que ele saiu dali e chorou amargamente. Esse chorar amargamente significa que Pedro se arrependeu do que ele fez. Existe uma grande diferença, porque tem gente que acha que Judas se arrependeu do que fez. Não, Judas não se arrependeu do que ele fez. Judas sentiu remorso. E a prova que Judas não se arrependeu é que ele foi fazer o que depois? Se matar. Judas foi se matar, se suicidar. E Pedro não. Pedro não se suicidou. Essa que é a grande diferença entre remorso e arrependimento. Pedro se arrependeu. O Evangelho de João, no capítulo 21, conta o encontro de Jesus com Pedro depois que Jesus ressuscitou. Da mesma forma que Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele queria ver se Pedro realmente se arrependeu do que fez. E por 3 vezes Pedro falou que amava ele. E na terceira ele ainda falou: o Senhor conhece o meu coração. O que Pedro quis dizer? Eu sou fraco. E o Senhor sabe que eu sou fraco, porque da primeira eu caí. O Senhor conhece o meu coração. Hoje é uma quinta-feira, como aquela quinta-feira daquela semana. Essas horas Jesus estaria comemorando a Páscoa com seus discípulos. Jesus estava se preparando para se tornar o maldito de Deus. Jesus estava se preparando para a cruz do Calvário, para ser cuspido, para ser açoitado, para ser pregado numa cruz sem ter culpa nenhuma e para morrer por todos nós. Qual é a nossa decisão hoje? O que nós estamos fazendo para retribuir tão grande amor por cada um de nós? Na hora que Jesus estava padecendo todas essas coisas, nenhum discípulo estava com ele.
todos o abandonaram. Na verdade, para cumprir a profecia, porque a profecia dizia que ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Isso aconteceu para o quê? Para que eles não pudessem também morrer. Porque a missão deles ainda não tinha nem começado. A missão deles iria começar depois da ressurreição de Jesus, que era pregar o evangelho a todo mundo conhecido. Hoje nós temos a chance de entregar a nossa vida a Jesus. Nós temos a chance de reconhecer tamanho amor por todos nós. Como nós estamos respondendo a este amor? Nós estamos fazendo como os discípulos, deixando ele sozinho? Ou nós estamos colocando nossa mão na consciência e pensando o que eu devo fazer para retribuir tão grande amor que Jesus me dedicou? Essa é a pergunta que eu deixo hoje para você e para mim. O que eu estou fazendo para retribuir o amor que Jesus teve por mim? Amanhã nós estaremos aqui para ler o capítulo 27. Amanhã nós vamos ver o que Jesus fez por nós na cruz. Medite nesse amor. E medite também no que você, no que eu estamos dispostos a fazer para retribuir o que Jesus fez por nós. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma pequena oração. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Cordeiro Pascal, por morrer em nosso lugar. Que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor, como Pedro, conheça o nosso coração e nos ajude a decidir por Ti. É o que pedimos. Amém. Até amanhã, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui. E nós vamos ler amanhã o capítulo 27 de Mateus. Boa noite.